pessoal, hoje eu vim comentar com vocês uma argumentação do meu estimado professor Marcelo Andrade, no qual eu tenho muito respeito, admiração e curto muito seus estudos, sua linha de pensamento. Então, eu sou uma fã do professor Marcelo Andrade. Mas, como eu costumo falar aqui no meu canal, e para quem me conhece sabe que você admirar uma pessoa, ser fã de uma pessoa, você ser um seguidor, não significa que você vai fechar os olhos e vai deixar de ponderar algumas falas quando você tem algo a dizer, a discordar. Então, gostaria de comentar um pouco sobre acho que foi um artigo, algo que o professor publicou refutando, criticando o espiritismo. Então, não sou conhecedora da área profundamente, mas eu tenho alguns fundamentos do espiritismo, como tenho fundamentos de várias religiões e ideologias também, que eu acho importante a gente conhecer um pouco de tudo. E mais importante ainda é a gente ter apreço à verdade e a um método honesto. O que eu critico nas pessoas que são esses ideólogos é quando eles querem mascarar a verdade para você poder fazer a sua ideologia crescer. E eu não gosto disso nem naqueles que eu discordo e nem naqueles que eu concordo. O mais importante é a verdade, independente da linha do pensamento, mesmo sendo de uma linha que eu concordo. Mas se eu estou vendo dissonância, se eu estou vendo coisas incoerentes, eu devo falar que a verdade deve estar acima de tudo, não é? Então, vamos lá. O professor Marcelo Andrade, ele colocou alguns pontos, né, em que ele argumentando contra a reencarnação. O primeiro ponto que ele lista aqui o indivíduo é o que não pode ser dividido. Possuímos um determinado corpo, nossos entes, cor de pele. O espiritismo afirma que os espíritos mudam de corpos ao longo da reencarnação. Ora, isso fere a noção de indivíduo e a noção do ser, porque uma mesma alma com corpos diferentes, na realidade, seriam seres diferentes. Desta forma, os pecados de uma vida cometida por um ser seriam pagos por outra. Seria um absurdo. Então, vamos começar pela afirmação sobre um indivíduo que pode ser dividido. Acho que são vários conceitos aqui que precisam ser vistos e encarados. Vamos lá. O espiritismo, ele não divide o ser, tá? Ele diz que o ser, nós, seres humanos, nós temos vários corpos. Como, por exemplo, acho que a Igreja Católica, ela também tem essa noção. Quando a gente morre, o nosso corpo morre e a nossa alma vai para o seu julgamento particular. Ou seja, nós não morremos com o nosso corpo. O nosso ser, ele está nesse corpo. E a própria psicologia, ela tem essa noção de divisão do ser entre consciente e inconsciente. Então, essa divisão trinitária do ser humano é uma coisa que a própria ciência já concebe, tá? Nossa própria psique. E é estranho, assim como é estranho a Santíssima Trindade, o mesmo Deus, sendo que são 3 pessoas. Então, assim, é um mistério, tá? E nós somos o quê? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não seria uma aberração, se nós somos imagem e semelhança de Deus, termos algo parecido com isso, tá? Sobre habitar corpos. É uma coisa, assim, muito estranha, né, para a nossa concepção, mas se você vai ver no Evangelho, havia espíritos que estavam possuindo um possesso e que esses espíritos se deram um nome como legião e depois eles pediam para ir para o porcos. Eles foram para os porcos e eles morreram, ou seja, espíritos possuindo corpos diferentes. Isso está na Bíblia. Então, por mais que a gente possa não compreender, não entender,
Nós temos referência disso na Bíblia, no Evangelho, tá? Não estou falando de Velho Testamento, em várias culturas e até na própria psicologia. Então, não seria algo tão estranho assim. Bem, a própria Santíssima Trindade é estranha. Nós aceitamos, entendemos, não entendemos, aceitamos. Então, não é só porque nós não entendemos que nós vamos dizer que isso não existe ou que é uma aberração. Nós somos limitados, tá? Então, não devemos ser coerentes com a própria história. Então, esse é um dos fatos, não vou me aprofundar muito nisso, porque senão eu vou ficar toda a vida falando isso aqui. O outro fato é: a reencarnação, ao contrário do que é ensinado pelos espíritos, não é educativa nem justa, porque o espírito que paga as faltas cometidas em vidas passadas não se lembra dos pecados anteriores. Eu concordo, tá? Não, numa visão materialista, com essa percepção que nós temos, consciente, realmente não faz sentido. Porque eu estou pagando pelo quê? Causa uma revolta, tá? Isso aqui não significa que a reencarnação não existe. Eu não acho também uma coisa muito justa com essa percepção. Mas, concebendo que o ser humano, ele não é apenas esse eu que fala, que interage, que é consciente. Há motivações inconscientes, existe a noção do eu superior, em que às vezes a nossa consciência, tá? E que ela está muito acima do que é explanado aqui, né? Do que é revelado aqui. E muitas vezes há motivações que estão além do que a gente compreende, que a gente sabe. Estados hipnóticos, de hipnose, nós percebemos como a nossa consciência que se manifesta que ela é limitada. Uma pessoa em estado de hipnose, ela está chupando o limão e está achando que é um pêssego, por causa dessa condição. Isso é uma coisa que nós podemos ver aqui. E o que explica pessoas que se punem, às vezes? O estado de consciência do eu superior, da supraconsciência, são conceitos da psicologia profunda, tá? Que a ciência já começa a entender, a delinear, e que está bem além do senso comum, que é um fato. As pessoas se punem por erros que elas cometeram nessa própria vida, que de forma até inconsciente. Existe essa autopunição. É o mecanismo do nosso superego. Então, são coisas bem complexas que o senso comum realmente não compreende, tá? E que eu acho que o professor Marcelo de Andrade, tratando desse assunto apenas como senso comum, é uma forma muito limitada. Porque um estudioso, assim como nós estudamos o nosso objeto de estudo, né, por causa dele a história, há outros objetos de estudo também que explicam esses conceitos que no senso comum é estranho. Seria como uma pessoa de senso comum fazer anacronismo. Quem entende história sabe que anacronismo é um erro. Então, assim, vamos entender um pouco, né, outros conceitos, né, outras fontes de conhecimento, para a gente poder fazer um julgamento além do senso comum, coisa que qualquer um faz. Tipo, eu já fiz muito isso. E eu sei que essas coisas que eu não entendo, elas existem. Preciso estudar e conhecer. Eu não conheço? Ok, mas eu não vou negar algo que eu não posso realmente sustentar. Se você não tem conhecimento, como você pode negar o que você não conhece? É no mínimo ignorância, não é? Ponto 3. Se a alma humana se reencarna para pagar os pecados cometidos numa vida anterior, deve-se considerar a vida como uma punição e não um bem em si. Ora, se a vida fosse um castigo, ansiaríamos por deixá-la, visto que todo homem quer que seu castigo acabe logo. Calma aí, moço. Que senso comum é esse? Calma aí. A alma humana se reencarna para atacar os pecados cometidos numa vida anterior. Não é isso que o Espiritismo prega. Tá? A alma humana, ela reencarna para evoluir. E parte dessa evolução é você também pagar, né, os seus pecados, você receber a reação dos seus atos. Não é? Porque o Espiritismo fala muito de ação e reação. Quem disse que toda reação é negativa? Às vezes você vem aqui receber algo positivo. Nem todas as vidas humanas estão numa miséria horrível. Há pessoas e pessoas, tá? A vida, ela pode ser muito triste, muito ruim para algumas pessoas e para outras não. Então não tem como você botar em pé de igualdade todas as vidas humanas, e esse não é um propósito. Algumas pessoas estão sofrendo por realmente expiação, né, que é pagar pecados. Outras estão sofrendo por uma questão de evolução. Evoluir dói.
como fala a provação na Igreja Católica, né? As provações da vida. Então não tem nada de ilógico nisso daí. E por que a gente iria querer sair logo? Acho que até mesmo na própria Igreja Católica fala que nós somos degradados, filhos de Eva, que nós estamos aqui sofrendo. Eu acho que essa noção de que essa vida sofrida aqui não é só o Espiritismo que fala, não é? O catolicismo, o cristianismo também tem essa noção, tá? E que aqui, essa vida aqui não é o nosso bem final, não é? Nós não nos realizamos aqui. Aqui é um lugar de aprendizado, aqui é um lugar onde nós sofremos algumas coisas, não tudo. Então, não é totalmente assim. Então, há muitos equívocos aqui nessa fala dele, porque ele parece que não leu de fato as obras espíritas, nem o básico do básico, tá? E se você for comparar com o catolicismo, simplesmente não sustenta. A mesma forma que refuta o espiritismo aqui, ele refuta também o catolicismo, né? Acho que ainda é muito pior, às vezes, o conceito de que nós nascemos com pecado simplesmente pelo pecado de Adão e Eva. É algo que, assim, pelo senso comum também é absurdo. Uma criança nasce já pecadora. Se ele é puro, ele nasce com... Assim, se você quiser botar essa questão, que coisa estranha, é estranho, mas a gente aceita. Não? Então, se você consegue aceitar essas coisas do catolicismo, por que você fica fazendo um estardalhaço com algo que até o catolicismo fala, que aqui não é nosso bem final, tá? E a vida não é igual para todo mundo. E mentira! Nós não reencarnamos para pagar pecados. Não é apenas isso. Porque, assim como o catolicismo tem um purgatório, que é um período de purificação, o espiritismo também tem um tipo de umbral, um período também que a pessoa faz uma purificação. E aqui seria uma continuidade desse progresso humano, né? E existem muitas outras perguntas que podemos fazer que o catolicismo não responde. E o espiritismo tenta responder. O espiritismo é certo? Não sei. Eu estou falando apenas de coerência argumentativa, tá? Vamos lá. 5. Se a reencarnação fosse verdadeira, como o passado dos séculos haveria necessariamente uma diminuição dos seres humanos, pois à medida que se aperfeiçoassem, deixariam de se reencarnar. Isso vem de uma premissa errada. A premissa aqui é que todos os seres humanos foram criados num determinado momento e que eles só vão reencarnando e depois vai diminuindo. Não! É outra forma. Esses seres humanos, eles, assim como Deus, né, no catolicismo, ele vai criando seres humanos, o espiritismo também concebe dessa forma. Eles são criados. Eles vão evoluindo, sempre estendendo mais e mais, como se uma escola de educação infantil abrisse uma escola e tem educação infantil. Aí depois eles só vão evoluindo, passando de série em série, e não vai ter turmas novas. Há turmas novas aparecendo, há pessoas surgindo ainda, entrando nessa evolução. Então, a criação não começou num determinado ponto e acabou ali. A criação continua, ela é viva, ela é pulsante. Então, assim, isso cara, tem tanto erro nisso aqui que, desculpa, eu acho que o professor, eu acho que ele pegou de outra pessoa e copiou. Porque uma pessoa tão inteligente não iria fazer uma coisa dessa. 6. Se a reencarnação do espírito é um castigo para eles, ter corpo seria um mal para o espírito humano. Mentira! O corpo não é um castigo. O corpo é uma escola, é um estágio necessário para a evolução humana, no qual o espírito muitas vezes não seria capaz de evoluir se não passasse por essas experiências. Não é um castigo. Essa questão de castigo é um erro primário, porque as almas estão aqui evoluindo, aprendendo, tá? E aprender com os erros é uma forma de aprendizado, tá? Vamos lá. Se a reencarnação fosse verdadeira, o nascer seria o mal, pois significaria cair num estado de punição. Minto! Mentira! Eu já refutei isso acima. Isso aqui não é um castigo. Isso aqui não é um estado de maldição, de punição. Isso aqui é uma escola. Para alguns, até mesmo um tipo presídio para alguns seres. É um presídio, sim. Quantas pessoas odeiam essa vida e querem se matar? Não é? Para outros, isso aqui é um remédio. Você está remediando a sua alma. Então não é igual para todo mundo. Outra coisa.
Ponto 8. Vimos que se a reencarnação fosse verdadeira, todas as pessoas teriam causa de tristeza. Mentira. 9. Caso a reencarnação fosse uma realidade, as pessoas nasceriam de determinado casal somente em função de seus pecados em vida anterior. Tivessem sido outros seus pecados, outros teriam sido seus pais. Pô, na relação de um filho com seus pais, seria apenas uma casualidade. E não teria importância maior. No fundo, os filhos nada teria a ver com seus pais. O que é um absurdo. É bem complicado. Muito complicado essa questão aqui. Os filhos, as pessoas, as almas, elas reencarnam nas famílias, segundo o Espiritismo, uma questão de afinidade. Tá? Muitas vezes os grupos familiares, eles vão reencarnando entre si. Existe uma questão genética nesse ponto, e não é bem dessa forma que a gente está colocando aqui. Isso aqui é uma falácia. E segundo o catolicismo, o que os filhos têm a ver com os pais? É a continuação dos pais? Os filhos pagam pelos pecados dos pais? É isso que significa? Assim, isso aqui não faz nem sentido. 10. A reencarnação causa uma descrição da caridade. Se uma pessoa nasce em uma certa situação de necessidade, doente, ou em situação social inferior e nociva, como escravo, por exemplo, ou palha, nada se deveria fazer para ajudá-la, porque propiciar qualquer auxílio seria, de fato, burlar a justiça divina que determinou que ela nascesse em tal situação como justo castigo. Essa visão é interessante. Mas, ao mesmo tempo, ela é incoerente com os preceitos espíritas, porque o Espiritismo fala que não há salvação fora da caridade. E aqui, ele vem destruir o principal ponto do Espiritismo, que é dizendo que a caridade é nociva. Esse não faz sentido. Tá? Se uma pessoa nasce numa situação ruim, não significa que as pessoas não possam ajudá-la, porque a ajuda é uma coisa boa, porque isso até ajuda o espírito. Você não vai tirar a cruz da pessoa, porque assim, a caridade não tira o sofrimento totalmente da pessoa, você ajuda. E o ajudar até acelera a acessibilidade da pessoa, o amor. Isso ajudar a caridade é bom para quem a pratica e para quem a recebe. Isso não significa que você vai tirar essa pessoa do seu estado completamente. Se fosse assim, quando as pessoas dão mais esmola para um mendigo na rua, você vai estar tirando ele da situação de mendicância? É assim que funciona? Não, você mata a fome dele naquele momento. Ajuda? Ajuda, porque matou a fome. Você está com fome, precisa comer. Agora, vai tirar do estado? O que tira a pessoa desse estado? Primeiro, segundo a nossa a pessoa tem que querer sair, não é? Então, você pode ajudar a pessoa a sair desse estado. E o Espiritismo prega que nós estamos aqui para evoluir. Não significa que você tem que sofrer de uma forma, assim, indeterminada. Ou você tem que cumprir totalmente essa punição. Você pode diminuir o seu sofrimento. Você pode, se você evoluir mais rápido, se você conseguir aprender com aquela situação, você pode sair dela, assim como um presídio. Se você tiver bom comportamento, você consegue como é que fala mesmo quando você sai antes? Eu esqueci o nome, não é habeas corpus, não. Eu esqueci, quando a pessoa consegue sair e voltar. Fala, João. Quando você está no presídio, está presa, a pessoa consegue sair. Condicional. Você consegue uma condicional. Se até aqui nós temos esse senso de justiça, por que a justiça divina seria inferior à nossa? Seria tão mais cruel? É estranho, né? E no catolicismo nós temos a noção de que se nós rezarmos pelas almas, fizermos caridade, isso ajuda. Por que não? Assim, eu achei esses argumentos muito ruins, esses argumentos, tá? Agora, o que eu estou defendendo aqui? Que o Espiritismo é verdadeiro? Não estou defendendo que o Espiritismo é verdadeiro, tá? Não posso fazer isso porque realmente no Espiritismo há erros, há muitos erros no Espiritismo, tá? Eu só estou refutando esses conceitos apresentados aqui, tá certo? Não estou falando em defesa de religião alguma e nem contra religião alguma. Eu estou falando em defesa da verdade, em defesa de uma argumentação coerente e honesta, e não de falácias. Então, gente, por enquanto é isso. Agradeço a vocês pela companhia e até a próxima.